para os nossos corações. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Vou usar aqui o microfone. Boa noite a todos. Agora nós vamos ter a palestra com o nosso irmão aqui da casa, o Leandro, e o tema é a cólera. Seja bem-vindo. Som. Boa noite a todos. Bom, hoje... Opa! Bom, hoje o convite é que nós fazemos algumas reflexões acerca do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um capítulo curtinho, lá no meio do Evangelho segundo o Espiritismo, e num pedacinho ainda mais curtinho dentro desse capítulo, que é a cólera. O capítulo 9 é intitulado Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Então, ali mais ou menos umas 4 páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, os Espíritos vão nos dar instruções e vão ter algumas reflexões sobre essa questão dos bem-aventurados, os mansos e pacíficos. E aí, o convite hoje é nós pensarmos um pouquinho nesse finalzinho do capítulo, de 2 páginas, que é sobre a cólera. O que é a cólera, gente? Como nós devemos entender a cólera? Raiva. Então, quando a gente falar aqui de cólera, a gente vai estar falando de uma emoção que é a emoção raivosa, um sentimento de raiva. O que vem a ser a raiva e da onde que surge esse sentimento? Que eu tenho certeza aqui que ninguém nutre esse sentimento, ninguém passou por isso, não é verdade?
Se eu perguntar aqui para vocês, quando foi que você sentiu raiva a última vez, vocês nem vão lembrar, provavelmente, né? Imagina, né, gente? Mas, enfim, vamos falar um pouco sobre isso. Vamos falar um pouco sobre o mecanismo dessa emoção. E, principalmente, vamos falar sobre pontos importantes que vão nos ajudar a nos policiar quanto a esse sentimento, quanto a essa emoção. Logo no início do capítulo do item cólera, no capítulo 9, o espírito intitulado Espírito Protetor já inicia o capítulo, o item, dessa forma. O orgulho nos leva a vos julgardes mais do que sois, e não aceitar uma comparação com que vos possa rebaixar, e a vos considerardes, ao contrário, de tal maneira acima de vossos irmãos, seja na finura de espírito, seja no tocante à posição social, seja ainda em relação às vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. O que acontece então? Entregai-vos à cólera. Então esse espírito protetor, lá em 1863, ele já nos deu, no início do item, o motivo dessa emoção, desse sentimento, da raiva, que está no nosso orgulho. O orgulhoso, quem nutre esse sentimento, ele é a origem da raiva, porque ali você vai ter a frustração, porque você de repente se acha que tem que ser favorecido, você acha que a sua opinião tem que ser a única opinião certa, nós achamos muitas vezes que sempre nós somos os certos e o outro é o errado. Então o orgulho é que nos leva a esse tipo de sentimento. Ele ainda continua: procurai a origem desses acessos de demência passageira, que lhe assemelham aos brutos, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai-a e encontrareis quase sempre por base do orgulho ferido. Então esse espírito protetor nos diz primeiro que o acesso de raiva, o momento raivoso, se equivale a uma demência passageira. Afinal, quantas vezes já nos deparamos com a situação de: nossa, eu não deveria ter feito aquilo, eu não deveria ter falado desse jeito, eu não pensei para falar, eu não pensei ao agir. São momentos que nós não levamos à razão, nós não trazemos para a razão, e por isso o Espírito Protetor já nos dá aqui que é um acesso de demência, dá um branco. Então o orgulho que gera a raiva, ele se cria dentro de nós quando a gente se considera melhor que os outros, quando a gente se julga mais do que é. E aí entra o egoísmo também. Se a gente fosse lembrar lá da questão 913 do Livro dos Espíritos, quando o Kardec pergunta qual que é o pior vício, qual que é o maior mal, os espíritos respondem que é o egoísmo, que do egoísmo surgem todos os outros males. Lá na questão 913 do Livro dos Espíritos, e ele vai citar o orgulho, vai citar o egoísmo. Então, nós já sabemos agora onde está a origem disso, onde está a origem dessa emoção, desse momento de demência, desses ataques que muitas vezes nós nos deparamos quando já passou. Então isso pode ser por várias questões, pela frustração, por nós acharmos que a minha opinião é a que vale, por eu achar que aquilo tinha que ser de tal forma e foi ao contrário,
pelos obstáculos estarem sempre presentes na nossa vida e eu me revoltar. O que caracteriza a cólera? E aí a gente volta lá no Evangelho novamente. Procurar a origem desses acessos de demência passageira, que vai sempre chegar no orgulho ferido. E resolve, gente. Aquele momento que você fala, estou com uma raiva. Se eu soubesse a raiva que está aqui dentro, se eu pudesse... Ai, mas se tivesse... Sabe esse momento, gente? Acaba resolvendo. Isso resolve? A gente sabe que não. Né? Isso não resolve. Por trás de todo esse sentimento, a psicologia considera a raiva uma emoção secundária. Por que secundária? Porque, na verdade, ela é gerada por outras emoções. E aí, essa imagem aqui, que nós sempre, em várias palestras, a gente vê essa imagem do iceberg, né? Então, está lá no topo, né? A raiva, que é uma emoção secundária. Mas ela, geralmente, ela vem da frustração, ela vem da rejeição, da culpa. Olha a questão do perdão aí, importante. Da culpa, do medo, do não estar no controle. Eu preciso ter o controle de tudo ao meu redor, porque senão eu não me controlo. Eu começo a ficar nervoso. Isso me dá raiva. Eu fico fora de si. Tristeza. Então, geralmente, esses são emoções, sentimentos que vão nos levar ao momento de raiva, ao momento de fúria, ao momento de cólera. Humilhação. Vamos procurar entender um pouco melhor. Emmanuel nos diz assim: a cólera não resolve os problemas evolutivos e nada mais significa que um traço das recordações dos primórdios da vida humana em suas expressões mais grosseiras. Emmanuel ele é profundo, né? A gente lê Emmanuel, a gente fica meio assim, né? Resolve o problema? Não. Aqui está no Consolador, questão 181. Resolve os nossos problemas? Não. Geralmente cria outro. Né? Fico nervoso, faço o que eu não devia, me arrependo e o problema continua lá. Mas ele traz uma informação aqui interessante. Ele traz a informação de que é um traço de recordação dos primórdios da vida humana em sua expressão mais grosseira. Depois ele continua dizendo que a energia serena, ela edifica sempre na construção dos sentimentos purificadores, mas a cólera impulsiva, nos seus movimentos atribulários, é um vinho envenenado de cuja embriaguez a alma desperta sempre com o coração tocado de amargorosos ressaibos. Então ele está dizendo para a gente o seguinte, que dá para a gente tirar daqui, né? Para a gente continuar esse desenvolvimento dessa ideia. Primeiro, que é uma recordação dos primórdios da vida humana, o que nos assemelha a animais, assemelha a brutos, né? Ao que é mais grosseiro no ser humano. E depois ele diz que esse é um tipo de emoção que, uma vez que nós nutrimos ela age como um veneno. E o veneno nem sempre mata na primeira dose. Então ele diz que são pequeno, é um veneno que a gente vai colocando em nós mesmos. Vamos entender aqui os primórdios. Em 1970, foi elaborada uma teoria sobre o cérebro humano, que ela é conhecida como o cérebro trino, que divide o nosso cérebro em 3 partes. A parte do neurocórtex, que é a parte racional, a parte
emocional do sentir, a parte instintiva do agir. Então, essa é uma teoria lá de elaborada em 1970, apresentada 20 anos depois, e muito discutida e muito estudada de lá para cá. Como funciona? Nós temos um cérebro mais antigo, uma parte do cérebro mais antiga, que é, e quando a gente fala antiga, a gente está falando da evolução do homem, que é o cérebro reptiliano. E ali, nessa parte do cérebro reptiliano, é onde eu controlo, é onde tem o controle do instinto de sobrevivência. Respiração, digestão, batimento cardíaco. É onde a informação de você estar seguro. Ele evoluiu para quê? Parte mais egoísta do cérebro, ligada à autoajuda, à preservação individual. Essa é uma parte importante. Essa parte do cérebro está ligada à nossa sobrevivência. Está ligada à nossa preservação. E essa é a base do nosso cérebro, o cérebro conhecido como cérebro reptiliano. Depois a gente tem o sistema límbico, que é a parte emocional. Na parte emocional, é onde estão os sentimentos, as emoções, o carinho, as lembranças. Ele localiza-se no centro do encéfalo. Ele evoluiu para quê? Criar laços sociais que ajudam na sobrevivência da sociedade. E depois, a terceira parte do nosso cérebro, que é o neurocórtex, que é onde estão o pensamento, que está ligado à lógica, que está ligado à razão. É a parte do nosso cérebro que vai ponderar, que vai pensar, que vai refletir, que vai trazer a razão. Está feliz quando? Quando aprende, quando antecipa recompensas, quando conecta propostas. Evoluiu para quê? Para prever condições para ajudar a comunidade a prosperar. Então, é a parte do nosso cérebro da convivência, né? Da razão. Em resumo, nós temos o neurocórtex, o cérebro límbico reptiliano. Um permite ao homem a desenvolver o pensamento abstrato, o outro é responsável pelo comportamento e as emoções, e o outro é responsável pelo reflexo. Guardem essa parte. Reflexo simples e aos impulsos de sobrevivência. Por que eu estou trazendo isso aqui? Para a gente entender aquela frase do Emmanuel, que faz parte dos primórdios da evolução humana, da parte mais grosseira. Né? Por quê? Porque existe, perto dessa parte mais antiga do nosso cérebro, o cérebro reptiliano, entre a parte do cérebro reptiliano e o cérebro límbico, nós temos o que nós chamamos o que foi chamado de amígdala cerebral. Então, a amígdala é responsável por armazenar memórias emocionais. Ela está relacionada ao circuito condicionamento pelo medo, pode ser o centro identificador do perigo, ela é fundamental para a autopreservação e ela determina a geração do medo e da ansiedade, colocando o sujeito em situação de alerta, preparando-a para a luta ou fuga. O que acontece com a gente quando a gente tem esse sentimento de raiva? Quando a gente acaba fazendo, falando ou agindo de uma forma que nós, depois, às vezes, imediatamente, 5 minutos depois, às vezes 5 meses depois, vai depender de cada um, mas o que acontece nesse momento de raiva? A informação chega até essa amígdala e, se ela identificar um perigo muito grande, ela impede que isso chegue até o nosso neurocórtex, aonde que está a razão. E aí é quando a gente tem aquilo que deu um branco. Não vi, não percebi, quando vi já tinha feito, me desculpa, nunca passou pela minha cabeça, é exatamente esse momento. E isso se chama sequestro emocional. É o sequestro da amígdala, conforme diz o Daniel Goleman, nos livros sobre inteligência emocional. Então ele fala que
em muitas ocasiões, os nossos impulsos emocionais dominam a nossa razão. A gente não consegue trazer para a razão. A emoção nos envolve de uma tal maneira que nós não pensamos. Simplesmente a gente sente. De repente algo aconteceu e você se sente quente, você se sente com a cabeça pegando fogo, você não pensa mais nada, você só sente, você age, porque a parte do cérebro, a amígdala, sequestra essa informação, não deixa que essa informação passe para a parte do nosso cérebro, onde nós pensamos, onde nós trazemos para a razão e nós acabamos agindo. O problema é que muitas vezes nossas reações emocionais são inadequadas. Importante se conhecer e tratar das nossas emoções. Conhecer as nossas emoções. Por que eu estou agindo assim? Por que eu ajo dessa forma? E lembrar daquelas emoções, das emoções que geram a raiva, a frustração, o medo, o controle. Então a gente pode dizer assim, bom, se isso é algo orgânico, se está lá a amígdala, se o cérebro é assim, que culpa eu tenho? Que culpa tenho eu? O que eu tenho a ver com isso? É assim. Então, o que acontece? Voltando lá no Evangelho, o Espírito Protetor nos diz assim, segundo a ideia muito falsa de que não pode reformar sua própria natureza, o homem se crê dispensado de esforçar-se para corrigir seus defeitos. É da natureza, eu sou assim. Eu sou assim, desde pequeno. Né? Desde pequenininho, nervosinho igual o pai, olha que gracinha. Eu cresci e fiquei assim. Não é verdade? Então, essa ideia que é falsa, de que, trazendo aqui para uma coisa bem chamada, pau que nasce torto morre torto, né? É assim, não tem mais jeito, não endireita mais. Né? Quando a gente está falando aqui, a gente traz a questão orgânica, mas ela não é desculpa. Ela não é desculpa. Né? É importante a gente entender esses mecanismos, é importante a gente entender a questão das emoções na nossa vida, mas nós estamos aqui, existe uma lei de progresso, existe um planejamento para nós crescermos, nos conhecermos, e passa por isso. O corpo não dá cólera àquele que não a tem, como não dá outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Então, se você é um indivíduo raivoso, se nós desenvolvemos isso, nós temos todas as condições de reverter, depende de nós. Né? Ninguém sente esse tipo de emoção ou age dessa forma sempre, simplesmente porque, Deus me fez assim. Não. Ou simplesmente porque isso é uma questão orgânica, e aí tem o sequestro da amígdala cerebral, então não tem como eu responder. Então, nós não podemos justificar a cólera como uma propensão orgânica, justificando com o seu temperamento como se fosse uma deficiência da criação e não do espírito, que não deseja empregar esforços, corrigir defeitos e vícios. André Luiz, na obra Estude Viva, ele diz assim, se a agressividade nos assinala o modo de ser, tratemos do caráter enfermiço com a mesma atenção que se medica num órgão doente. Então, nós temos que ter uma atenção, sim, com essas questões. Com a questão da emoção, com a questão da agressividade, com a questão da raiva, desses sentimentos que geram violência. Muita atenção, que é a partir de nós que o mundo vai se transformar, a partir da minha ação, a partir do meu movimento e não do outro.
Porque as consequências de nós não buscarmos isso são muito prejudiciais. A neuropsicologia explica que diante da raiva o cérebro produz cortisol, o hormônio liberado em situação de estresse. Então, todas essas emoções, elas implicam em reações do nosso corpo. E no caso do estresse, no caso da raiva, no caso da fúria, cortisol para o corpo todo. Baixa a imunidade. Acentua a predisposição a gastrite, úlcera, alteração da pressão arterial, problemas cardiovasculares e psicológicos. Lembra do Emmanuel naquela frase? Se assemelha a gotas de venenos que a gente vai tomando, e a consequência pode ser essa. Efeitos sobre o corpo. A frequência cardíaca aumenta, a respiração acelera, o fluxo sanguíneo dispara, a musculatura fica tensa, aumenta os níveis de adrenalina, noradrenalina e, mais uma vez, o cortisol. O cortisol que está ligado com a diabetes, a colesterol alto, a osteoporose, aumento de peso. Olha quanta coisa, gente. Está compensando? Compensa a gente pensar bastante sobre essas questões. Sobre essa questão. Então, gente, a raiva adoece. Então eu vou ter o temperamento nervoso, o constante, a gente cultivar esse tipo de temperamento aumenta o risco de acidente vascular. Os mais irritados têm o sistema imunológico mais frágil. Aqueles que se irritam facilmente tinham quase 3 vezes mais riscos de um ataque cardíaco. Faz com que a sensibilidade à dor física aumente. Por isso que deve ser combatida. Lembra como? Por onde podemos começar? Lembra a origem? Orgulho. Frustração. Medo. Não ter o controle. A cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem e pode levar a fazer muito mal. Bom, esse tipo de emoção não quer dizer que eu sou um sujeito mau, que eu sou um sujeito que eu vou sair cometendo atrocidades. Mas a gente viu aqui alguns efeitos. Então, esse tipo de temperamento nos leva a não exercitar o bem como devíamos. Pelo contrário, isso nos provoca mal e pode provocar mal ao próximo. Então, é muito importante a forma da gente encarar isso. A forma como eu vou encarar as situações de frustração, as situações de estresse, as situações de medo. E tentar encarar isso de uma forma diferente. Então, dependendo da situação, cada um vê de uma forma diferente. Né? Então, um olha para o IP e fala, olha que IP bonito, o outro fala, mas olha a sujeira. Né? Oh, que IP bonito, fala, quanta sujeira. Então, é conseguir enxergar nessas situações o ponto positivo e o ponto negativo. O ponto de atenção, aquilo que nos favorece. Não é não fechar os olhos para aquilo que é negativo, mas é conseguir enxergar os dois lados. Seneca nos diz que contra a raiva, procrastinação. Calma. Para, pensa. Por que eu estou assim? Por que eu estou pensando assim? Por que eu estou sentindo assim?
Por que eu já tirei conclusões? Contar até 10. Todo mundo já ouviu isso. Conta até 10, respira. A história do monge e do samurai. É a segunda palestra que aparece o monge e o samurai, porque ela tem várias reflexões sobre a situação. Então, o samurai todo sujo, bota toda cheia de barro, todo desarrumado, chega para o monge lá impecável na sua meditação, no seu conhecimento, e ele diz para o monge que ele quer saber tudo sobre o céu e o inferno, tudo sobre os conhecimentos. E aí o monge olha para ele, vê a situação dele, vê a forma afoita que ele está ali, que ele quer tudo naquele momento, que ele quer aprender, ele quer saber. E ele é um samurai, ele é um guerreiro, ele é corajoso. E aí o monge calmamente diz para ele que não vou te ensinar nada. Não falarei para você sobre essas coisas. Sobre o céu, o inferno. E aí, em um átimo de segundo, ele puxa a sua espada e fala: você sabe que eu poderia cortar a sua cabeça, acabar com você. E aí, nesse momento, o monge fala: esse é o seu inferno. Você acabou de conhecer o inferno. E no momento seguinte, que ele percebe o ensinamento, ele para, ele pensa, ele viu que aquilo era ensinamento, ele recolhe a sua espada, pede desculpas, agradece, e aí o monge diz: esse é o seu céu. Então, representa aqui para a gente aquele momento que eu posso contribuir para essa emoção, ou eu posso parar, respirar e buscar o ensinamento naquela situação, nesse sentimento, nesse pensamento que vai me levar à emoção raivosa, à cólera. Nossos estados emocionais também dependem dos nossos objetivos e da maneira como encaramos nossos sonhos, nossas dificuldades e nossos desafios. A maneira como vemos o mundo, como encaramos os fatos e a realidade, determina a maneira como sentimos o mundo e a nós mesmos. Então, é muito importante, e essa frase que está aqui atrás, ela é emblemática, ela é muito importante a gente se conhecer, a gente saber o que a gente quer, a gente entender os nossos objetivos, entender os nossos sentimentos, entender os porquês de como nós agimos. Gandhi, uma figura que enfrentou o império pela pacificação, através da pacificação, com atitudes pacíficas. Quando o neto dele chegou a ele para contar de uma briga que ele se envolveu, porque ele tinha muita raiva, ele era muito revoltado com a vida, como as pessoas o tratavam e como as pessoas tratavam os outros. Ele espera que o Gandhi, que conhecemos, chame a atenção dele, brigue com ele. Ele esperou aquela bronca do avô, dizendo que você não pode fazer isso, você não pode ter raiva. Como que você faz uma coisa dessa? E aí o Gandhi diz para ele assim: quando canalizamos a eletricidade de maneira inteligente, podemos usá-la para melhorar nossa vida. Mas se a utilizarmos de forma errada, podemos morrer. Do mesmo modo, devemos aprender a usar a raiva com sabedoria pelo bem da humanidade. E ali, o neto dele, hoje já um senhor, tira grandes lições sobre a questão do sentimento da raiva e sobre uma lição de vida. Então,
é um tipo de sentimento que nós podemos aprender muito com ele. Se nós tivermos a intenção de aprender, e amenizar e compreender. Refletir sobre esse sentimento, que pode ir de uma irritação leve a uma fúria intensa e devastadora, é o primeiro passo para aprender a lidar de forma positiva com a raiva, com esse sentimento. Reflexão. Vamos lá. Aqui nós temos o perfil. Ação e reação. Como cada perfil lida com a raiva. Porque nem sempre a raiva, ela vai se desdobrar numa ação violenta, né? Numa ação ali visível. Então, os dissimulados usam de ironia e sarcasmo para revidar provocações, com comportamento agressivo, mais dissimulado. O constrangimento que provocam com suas indiretas pode contaminar o ambiente. Não deixa de ser raiva, gente. Não deixa de ser um sentimento, que é a cólera, que a gente transforma ele em algo dissimulado, irônico. E a gente acaba atingindo aquele que a gente quer atingir. E continua sendo um veneno a conta-gotas para a nossa alma, para o nosso corpo. Agressivos. E geralmente, quando nós falamos de raiva, a gente está falando, raiva é quando o sujeito perde a compostura, joga a cadeira, joga o objeto, sai no xingamento. São aqueles que têm ataques de fúria, muitas vezes desproporcionais, ao motivo que causou a explosão. Podem deixar o ambiente de trabalho e a família tensos com seus surtos. Então é uma questão que não é só nossa. Porque o indivíduo que cultiva esse tipo de emoção, esse tipo de vibração, ele acaba contaminando a família. A família sofre com ele. Sofre com ele. Engolidores de sapo. São as pessoas que não defendem seus interesses. Quando se sentem ofendidas ou prejudicadas por alguém, não demonstram que estão magoadas ou com raiva, podem parecer controladas, mas fica remoendo isso. E aí fica represado aquele sentimento. Não agiu, não trouxe o sentimento à tona, de forma externa, mas lá dentro o bicho está pegando. Lá dentro se remói, se contorce, pensamentos, julgamentos estão acontecendo. Assertivos. Conseguem avaliar se tem mesmo razão em uma discussão e sabem impor seus pontos de vista. Quem consegue ser assertivo com frequência acumula menos emoções negativas, evitando ser o protagonista de um ataque desproporcional de raiva mais tarde. Aquele ali já começou a trabalhar esse sentimento. Ele sente. Mas ele para, pensa, ele expõe de forma pacífica. Difícil, gente? Difícil, né? Aquele ali já está trabalhando com essa emoção. Aquele ali já deu um passo para o seu conhecimento, já deu um passo para não ser vítima e nem fazer ninguém de vítima dessa emoção. Será que seríamos capazes de cometer um ato enfurecido? Em um momento de desequilíbrio das emoções, podemos cometer atrocidades. Daí a importância de se autoconhecer e cultivar as emoções equilibradas. E que pensar se um acesso de fúria praticasse um ato que tivesse que deplorar pela vida toda? É aquele que você se arrependeu, mas ainda não se perdoou. E sabe que aquilo vai ficar um tempo com você. E sabe que você poderia ter evitado.
No livro Domínios da Mediunidade, no capítulo 22, Emersão do Passado, o André Luiz nos dá um exemplo que, diferente dessa frase, que fala de algo que a gente possa fazer, que a gente possa se arrepender por toda a vida, por toda uma vida, uma encarnação, o André Luiz nos fala de uma situação em que esse sentimento, esse ato gerado, ultrapassou a encarnação, chegou até a outra, e a pessoa ainda está tendo que trabalhar aquilo. Então ele conta, numa sessão mediúnica, André Luiz observando, aprendendo ali com seus mentores, com seus orientadores, ele percebe que uma médium começa a se expressar de forma raivosa, começa a se expressar de forma violenta, mas ele não percebe o indivíduo que está ali, dando a passividade, se conectando com a médium. Então ele pergunta, ele fala, mas o que está acontecendo ali? Aquela médium está ali sozinha, ela não está se comunicando. E aí o orientador vai dizer, ele fala, a questão ali era uma questão de animismo. Era um animismo, em que ela estava trazendo vidas passadas, e ele vai explicar depois que foi um ato que ela cometeu numa vida passada, um ato de raiva, um ato impensado, e que ela continua com aquela questão. E ela estava ali trabalhando ainda o sentimento, atos de um sentimento de vidas passadas. Então, mais do que nos arrependemos até o final dessa encarnação, é ainda levarmos isso, um ato que pode ainda nos acompanhar por muito tempo. Por que devemos lutar para não nos encolarizarmos, para não termos raiva? A raiva não exclui certas qualidades do coração, mas pode diminuir a prática do bem e aumentar a prática do mal. A cólera é contrária à caridade e à humildade. Aí a gente volta lá no trechinho que a gente iniciou, no Evangelho segundo o Espiritismo. O Espírito protetor nos diz que a cólera é contrária à caridade e à humildade e faz muito mal. Por isso é importante o conhece-te a ti mesmo. O autoconhecimento passa pela consciência de nossos sentimentos, no momento exato que eles ocorrem. E esse é um exercício. Esse é o exercício. No momento que ele ocorre, eu consegui ter a percepção disso, e eu consegui sair dessa situação. Então, por muitas vezes, e é importante a gente entender que, e acho que pelos pontos que nós passamos, que isso não se restringe só a um ato violento, ou um ato explícito. Mas muitas vezes isso está numa fala dura, desnecessária, né? Numa fala aquilo que eu não deveria ter falado, numa estupidez, num ato sem paciência, na falta de paciência para com o próximo ou para com a situação. É necessário refletir sobre a nossa própria história de vida e buscar entender as experiências que marcaram nossas respostas emocionais. Olha quanto é importante a gente buscar nos nossos sentimentos essas questões, para a gente se conhecer, para a gente se entender. O desenvolvimento do nosso autocontrole é fundamental para o nosso bem-estar. Acho que isso, a gente já viu vários exemplos aqui hoje. Então, gente, a violência ela não está só naquele ato explícito, às vezes ele está numa fala dura, ele está na intolerância, na estupidez, na falta de paciência. Então é muito importante a gente trabalhar o autoconhecimento para conhecer as nossas emoções. O arrependimento é uma forma de compreender que agimos de maneira errada, depois temos que nos perdoar e pedir perdão.
Então, arrependimento é um dos primeiros passos. Errei. Percebi. Opa, fiz o que não devia. Falei o que eu não devia. Pensei o que eu não devia. Agi de uma forma que eu não devia. Não deveria ter agido. Pensar antes de falar. Canalizar a raiva. Questões como atividade física, respiração, meditação. Ajuda. Expressar a raiva. Se ela foi motivada por alguém, diga que não se sentiu bem, que não ficou confortável com a situação ou como gostaria que algo fosse dito ou feito. Não adianta remoer. Não adianta dar murro na parede. A gente já viu lá, não resolve. Não resolve. Busque soluções. Ao identificar os motivos e as situações em que a raiva surge, é possível pensar em como solucionar os fatores antes que ele apareça. Interessante. Se aquela situação que eu sei que pode acontecer me tira do equilíbrio, o que eu faço? Eu vou de encontro com ela para eu perder o equilíbrio de novo? Para eu perder o eixo? Então, vou procurar identificar elas. E aí eu vou tentar solucionar isso. Eu sei que isso pode acontecer. O que eu vou fazer para que eu não que eu vou fazer para aquilo não aconteça. O que eu vou fazer para eu não sentir? O que eu vou fazer para quando isso acontecer, eu não ter essa reação, esse sentimento? Eu não pensar dessa forma, eu não agir dessa forma. Então é eu comigo. Não é o outro, não. A busca interna. Não existe melhor batalha do que aquela onde finalmente compreendemos a nós mesmos. Essa é uma luta válida, gente. Essa é a luta. Essa é a nossa busca. Serenidade. E aí a frase de Emmanuel novamente. A energia serena, ela edifica sempre na construção dos sentimentos purificadores. Quanto é importante a oração. Quanto é importante a gente vibrar positivamente, buscando entender tudo isso nessas situações. Emmanuel. Chico diz que agradece todas as dificuldades, eu agradeço todas as dificuldades que enfrentei. Não fosse por elas, eu não teria saído do lugar. As facilidades nos impedem de caminhar, mesmo as críticas nos auxiliam muito. Quem aqui fica fora do eixo quando é criticado? Quanto é importante as dificuldades para a gente conhecer esse nosso lado, para a gente aprender com esse nosso lado. Quanto é importante as dificuldades na nossa vida. Quanto é importante nós se frustrarmos. Não era assim que eu queria que acontecesse, mas tudo bem. Vamos seguir. Vamos aprender com isso. Vamos trabalhar isso um pouquinho? Nada é por acaso, né, gente? Elas acontecem para a gente correr atrás mesmo, para a gente perceber, para a gente aprender. Então, quanto é importante a gente agradecer por essas oportunidades, que muitas vezes nós entendemos como apenas pedras nos nossos caminhos, como apenas barreiras que nos impedem, mas na verdade são degraus que estão nos jogando, nos levando para cima, nos levando ao progresso. Se nós tivermos o olhar para isso, se nós cultivarmos esse olhar do entendimento, esse olhar do conhece-te a ti mesmo. E para a gente terminar, vamos terminar lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Já agora com o Espírito Rab Nehman. Tem dois textinhos lá, um do Espírito Protetor e um do Rab Nehman. Ele termina assim: a experiência não vos prova, espíritas, até onde pode ir o poder da vontade, pelas transformações verdadeiramente miraculosas que vedes a se operar?
Dizei-vos, pois, que o homem não permanece vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. Mas aquele que o quer corrigir sempre o pode. De outra forma, a lei do progresso não existiria para o homem. Então, gente, fica aqui, nesse último slide, a ideia de que depende de nós, nós podemos. Nós podemos. Determinação, perseverança, para que a gente consiga entender tudo isso que acontece em nossas vidas. Eu estava, há uns 15 dias atrás, eu passei por uma situação mais ou menos como tudo isso que eu falei para vocês. Eu pensei comigo, gente, daqui 10 dias eu vou estar lá no Mensageiros falando de raiva. Eu não estava me aguentando de raiva. Eu estava ali me remoendo. Aprendizado. Aprendizado. Começa com passos pequenos. Mas o importante é a gente querer. O importante é a gente ter a vontade e buscar esse entendimento. Era isso, gente. Muito obrigado.